Eclesiastes 12, a partir do verso 10. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como os aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E, demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até todo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Até aqui somente. Amém. Então é a palavra, irmãos, que Deus colocou no nosso coração para lermos. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Essa é uma palavra de poucos versos, mas que tem uma eficácia muito grande na nossa vida. O nosso dia, irmãos, é um dia bastante corrido. Todos nós, seres humanos, tanto homens como mulheres, jovens, velhos, a nossa vida é muito corrida. E cada dia que passa, ela fica mais corrida ainda. Um dos motivos, irmãos, é a tecnologia, que está bastante avançada. Então, as informações são muito rápidas. Antigamente, para saber o acontecimento em outro país, demorava-se bastante. Hoje, acontece que nem agora aconteceu aquele terremoto. No mesmo momento, o mundo inteiro já ficou sabendo o que estava acontecendo. Então, a nossa vida é bastante atribulada, bastante carregada de informações. E se nós não tomarmos cuidado, nós entramos na vibração do mundo, de tudo o que está acontecendo, nós absorvemos todas essas coisas e às vezes esquecemos do principal. O que é o principal, irmãos? O principal é nós pensarmos no futuro. E o nosso futuro, irmãos, nós que somos cristãos, que temos a certeza que vai existir a vida eterna, então nós temos que nos preocupar com ela. Devemos tomar todo o cuidado para que as coisas do mundo, as informações, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, não venha sufocar esse nosso pensamento, esse nosso desejo de um dia morar no céu com o Senhor. Então aqui diz a palavra, que procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras, diz assim, a palavra do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Então, a palavra do sábio são palavras acertadas, palavras firmes. Porque se nós ficarmos preocupados e ficar somente atento às coisas que aparecem na internet, por exemplo, quantas fake news, né, que, como diz, quantas informações falsas, tantas coisas ruins, e se nós não tomarmos cuidado, as nossas palavras vão ser direcionadas por esses acontecimentos, por essas coisas que nós ouvimos. E aqui diz que a palavra do sábio são como aguilhões, como prego bem fixado pelos mestres das congregações. Então, nós temos que ter palavra firme, principalmente dentro da nossa casa, aonde nós somos exemplo para a família. Você que é pai, você que é avô, você que tem criança dentro da tua casa, jovens,
Você tem que ser o exemplo para eles. Nós precisamos ser exemplos. Por isso, as nossas palavras não podem ser palavras vãs, palavras que não agregam valor, palavra muito fraca, muito rasas. Tudo isso serve de exemplos para aqueles que estão do nosso lado. Mas quando as nossas palavras são firmes, palavras de peso, eles vão aprendendo e um dia eles vão dizer: eu ouvi da meu pai, da minha mãe, eu ouvi do meu avô palavras acertadas e são por essas palavras que eu vou guiar a minha vida. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é muito importante para nós. Hoje, por exemplo, estamos lendo esses poucos versos, são apenas quatro versos que nós lemos, mas tem um conteúdo muito importante para nós direcionarmos a nossa vida. Aqui diz: e demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, mas o muito estudar enfado é da carne. Então não tem limite para estudar. Quem vai colocar limite nisso somos nós mesmos. Quando a gente percebe que estamos enfadados de algum estudo, então é desnecessário dar sequência. Agora, ninguém está dizendo que tem limite, deve estudar ou não estudar. Cada um tem o seu limite. E é importante estudar. Mas também, muitas vezes, nós passamos do limite e passa a ser um enfado para a nossa carne. Tanto na quantidade de leitura, quanto na qualidade da leitura também. Porque tem muitas coisas que está disposto aí no mercado, está para nós lermos, que não agrega valor nenhum para a nossa vida. Muitas vezes são histórias que só traz tristeza, só traz dúvidas, só traz conceitos que faz mal para a nossa vida material e para a nossa vida espiritual também. Então também devemos estar atentos em aquilo que nós lemos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós conversamos. Devemos conversar, assistir, ler aquilo que traz conteúdo, que agrega valor para a nossa vida. Irmãos, é uma palavra que vem nos alertando, tanto os jovens quanto aos velhos, tomar cuidado com aquilo que lê. Tem muitas religiões, irmãos, que não são cristãs, que apresentam ideias, que apresentam histórias que não condizem com a palavra do Senhor Jesus. Então essas coisas é bom nós nem participarmos, porque senão começa a trazer dúvida e nós vamos enfraquecendo na fé. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, independente da sua cultura, independente da quantidade de livros que nós lemos, independente da informação que nós temos, o principal é temer a Deus sobre todas as coisas. Nós que somos cristãos, irmãos, não podemos perder essa qualidade, não podemos perder a sensibilidade de estar sempre na presença de Deus. Orar bastante, ler as Escrituras, falar do Evangelho, falar da palavra de Deus. Então, tudo isso é temer a Deus, é respeitar a palavra de Deus. Então, você que muitas vezes está tomando um caminho, que está esfriando sobre a palavra de Deus na tua vida, isso aqui é um alerta para você. Olha aonde você passou, quantas vezes que você temeu a Deus, orou, falou das coisas de Deus, e como que está a tua vida hoje nesse quesito? Você está esfriando? Você está deixando as coisas do mundo sufocar a virtude de Deus na tua vida? Então presta atenção nesta palavra e passe a se preocupar com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Porque quanto menos nós fazemos, menos nós queremos fazer. Quanto mais nós fazemos, mais queremos fazer.
Então vem um alerta para você que está ouvindo esta palavra. O Senhor está te cobrando aquilo que você fazia. O teu comportamento até um tempo atrás era um, e depois passou a ser outro. E esse novo comportamento pode te levar a lugares terríveis, a lugares que não são da vontade de Deus. Irmãos, nós pregamos aquilo que Deus coloca no nosso coração. Tem muitas pessoas ouvindo essa palavra e Deus sabe com quem está falando, para quem está alertando, chamando a atenção tua para que você volte para a casa do Pai. Glória ao nome do Senhor. Porque diz aqui no último verso, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor corrige o filho que ama. Se você está se sentindo corrigido por esta palavra, é porque Deus te ama. É porque você tem a riqueza dentro do teu coração que você está escondendo, que você deixou de lado e começou a absorver as coisas mundanas, as coisas fracas dessa terra, que vai levar você a lugar nenhum. Você estava trilhando um caminho tão bonito, um caminho tão bom, mas de repente, por alguma coisa que aconteceu na tua vida, você desanimou e buscou outros caminhos. O Senhor te diz por essa palavra, volte para a casa do teu Pai, volte para a casa do Senhor, porque o Senhor tem grandes obras para fazer na tua vida. O Senhor quer te usar como vaso de honra, como um vaso que distribui o azeite para muitas outras pessoas, e você tem essa qualidade, mas no entanto, você está usando esse vaso para colocar outros produtos que não é da parte de Deus. Então ouça bem, porque Deus te trará a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto. Muitas vezes você está cometendo coisa que parece que está encoberto. Está encoberto para a tua família, encoberto para os teus amigos, mas da presença de Deus nós não conseguimos encobrir absolutamente nada. E tudo isso Deus vai trazer a juízo, quer seja bom e quer seja mal. Então está aqui a palavra, vamos procurar colocar em prática na nossa vida, porque naquele dia não teremos desculpa que não fomos avisados, que não fomos alertados. Às vezes a palavra, irmãos, é um pouco dura, mas é um santo remédio para o nosso futuro. Então coloca essa palavra no teu coração, pare um pouquinho, pense aquilo que você já fez e que você deixou de fazer, ou alguém que o Senhor está requerendo uma boa obra de você agora. Pensa bem nessa palavra e te coloque a caminho, porque o teu futuro, você fazendo isso, o seu futuro será um futuro de paz, um futuro de alegria, um futuro que vai te dar muito prazer. Então está aqui a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém.